Um bom ano, pessoal! Um ótimo 2020! Sejam muito bem-vindos. Cá está o vosso amigo Nuno para mais um episódio daquela cena coisa tipo. Quem é que gostava de ser rico? Acredito que a maioria de vós, se não todos, gostaria muito. Infelizmente, com o sistema político e modelo social atual, a riqueza só será possível para uma pequena percentagem de pessoas. A grande maioria das pessoas tem que se contentar com uma meta mais realista, integrar a classe média, uma situação financeira que permite viver muito bem, sem carências, mas com os pés assentes na terra e uma dependência da geração de rendimentos através do trabalho. Infelizmente, há ainda uma enorme margem de pessoas a levar uma vida de pobre, muitos desses a passarem por dificuldades extremas. De acordo com as estatísticas do Pordata, em 2018, cerca de 21% da população portuguesa encontrava-se em risco de pobreza extrema. A sociedade deve continuar a exigir medidas aos responsáveis políticos para a diminuição das desigualdades económicas e sociais, mas principalmente a prossecução de políticas que permitam erradicar a pobreza prejudicial a toda a sociedade. Contudo, acredito que para sair da pobreza é também necessária uma mudança de mentalidade e de hábitos. Sair da pobreza é mais do que dispor de recursos financeiros. Uma mentalidade pobre é um travão à prosperidade. Poucos se enriquecem sem se empenharem com o desenvolvimento de competências ou sem perseverarem na busca de ideias criativas e inovadoras. Só um reduzido número de privilegiados que nasceram em famílias que detêm já grandes fortunas podem ficar de papo para o ar sem fazerem nenhum e mesmo assim usufruírem da abundância. Todos os outros têm que se esforçar muito para uma vida despreocupada a nível financeiro. É imprudente esperar que seja o Estado a resolver todas as situações através de subsídios ou apoios sociais. Ao Estado deveria competir-lhe a correção de assimetrias e garantir alguma aproximação de igualdade de acesso a oportunidades de desenvolvimento, seja através da formação, educação, informação, acesso a crédito, apoios financeiros, a emprego ou até habitação. Mas ainda assim, as soluções para uma vida próspera têm que ser desenvolvidas pelo cidadão de acordo com o seu mérito e esforço. Não acho que um Estado demasiado protetor seja a solução para a generalidade das pessoas viverem bem. Existem algumas tendências no padrão de comportamentos entre pobres e ricos que, se forem analisados, poderão ajudar a compreender fatores que sabotam qualquer um na tentativa de uma vida mais desafogada. Em seguida, vou enumerar algumas diferenças entre pobres e ricos que podem servir como uma espécie de indicadores de sucesso financeiro. Replicar comportamentos de pessoas que alcançaram sucesso é uma atitude que facilita, certamente, todo o processo para a concretização de objetivos. Para obter resultados diferentes, é necessário mudar as ações. Repetindo o mesmo padrão de comportamento, vamos ter resultados semelhantes, não saindo da situação atual. Terei que generalizar para facilitar a distinção de padrões. Não é minha intenção ofender alguém. É uma opinião, um exercício livre de pensamento. Vou então indicar algumas diferenças que me parecem pertinentes. Pessoas pobres têm menos sucesso académico e abandonam os estudos precocemente. Os ricos normalmente têm notas mais altas e mais habilitações académicas. Pobres frequentam a escola pública, ricos frequentemente optam pelo ensino privado. Pobres adoram jogos de azar, como o Euromilhões ou a Raspadinha. Os ricos não investem o seu dinheiro neste tipo de jogos. Pobres papam tudo que passa na TV. Ricos são muito seletivos no que veem ou nem sequer veem televisão. Pobres têm poucos livros e um fraco hábito de leitura. Ricos, na generalidade, são bons leitores. Pobres investem pouco tempo e dinheiro no desenvolvimento de suas habilitações. Ricos investem recursos significativos na sua educação e capacidades. Pobres consomem pouca arte. Ricos têm acesso a várias formas de arte. Pobres compram muito por impulso. Ricos são bastante criteriosos nas suas compras. Os pobres são pessimistas e veem o copo meio vazio.
Os ricos sempre descobrem oportunidades e são tendencialmente otimistas. Pobres se rodeiam de gente pobre e pessimista. Os ricos têm uma rede de contactos constituída por pessoas instruídas e influentes. Pobres gastam tudo o que ganham. Ricos têm bons hábitos de poupança. Pobres não têm educação financeira. Ricos sempre procuram os melhores investimentos. São cuidadosos com as suas despesas. Pobres trabalham para poderem divertir-se. Os ricos divertem-se a trabalhar. São workaholics. Os pobres gostam de comer em quantidade. Os ricos optam por comida com qualidade. Pobres preferem comprar bens a viver experiências. Os ricos dão mais significado a experiências. Pobres querem mais dinheiro para adquirirem mais produtos. Os ricos querem mais dinheiro para investir. Pobres têm medo do futuro e procuram a segurança. Ricos traçam metas e arriscam atingir resultados grandiosos. Enfim, há muitas diferenças entre a mentalidade de uma pessoa pobre e outra rica. Como somos o resultado das nossas vivências e reflexo de um modelo cultural e social, até certo ponto é difícil sair do círculo vicioso da pobreza. Mas não é impossível. Acredito que com a atitude certa e arriscando a sair da zona de conforto, temos boas hipóteses de concretizar grandes coisas. Em vez de uma postura de agressividade e desconfiança em relação aos ricos, comum a quem é invejoso e padece de ignorância, teríamos muito mais a ganhar em observar o que estão a fazer as pessoas bem-sucedidas. Os ricos e os capitalistas não são nenhum santos, mas é um exagero a diabolização que uma classe com menos recursos ou uma franja ideológica radical mais à esquerda por vezes faz. Lá porque nos sentimos incapazes de atingir um patamar social mais alto, não quer dizer que a culpa seja do governo ou daqueles que têm muito. O argumento que os ricos são todos bandidos ou ladrões não faz sentido nenhum. Muitas vezes não passa de uma ilusão que a mente desencanta para justificar o medo, a preguiça e a falta de força de vontade. Vivemos numa sociedade naturalmente injusta, onde as desigualdades são inevitáveis, mas não devemos encarar isso como uma condenação de que não conseguimos fugir. Ainda acredito que o esforço e a atitude de cada um faz uma boa diferença naquilo que conseguiremos alcançar. Uma boa atitude na vida e um ano muito próspero são os votos do vosso amigo. Se não puderem ser ricos, pelo menos que sejam felizes. Tchau!